a gente vai botar um pouco mais de mão na massa, tá? Aqui agora a gente vai olhar todos os lugares que a gente tem, né? Tudo que a gente sonhou um dia visitar e começar a estruturar. Tente botar em prática o que eu vou colocar aqui, que eu vou te explicar aqui, porque isso eu acho que vai te ajudar bastante a olhar para uma viagem de uma forma mais fácil. Só essa parte eu já vi muita gente abrindo os olhos, né? Principalmente quando bota em prática, mas muita gente abrindo os olhos para o quanto é fácil você montar uma viagem, ou pelo menos bem mais fácil do que parece. Essa é a hora, voltando à metáfora do quebra-cabeça, essa é a hora que a gente... Como é que você começa um quebra-cabeça? Você não espalha na mesa assim, todas as peças, né? Para que você olhe numa visão macro, para começar a montar esse quebra-cabeça, né? Então você tem que facilitar. Para facilitar, você tem que espalhar as peças na mesa para você ter uma visão geral de como você vai montar aquilo ali. Antes a gente tinha uma bucket list. O que é a bucket list? Tudo que você quer fazer na sua vida, em termos de viagem, mas aí é com você, pode botar tudo mesmo. Mas agora a gente vai começar a filtrar um pouquinho e começar a organizar essa lista para você começar a botar ela numa estrutura mais, digamos, mais lógica, numa coisa mais palpável. E aí eu vou te dar algumas dicas. Vamos lá. Separando e agrupando esses lugares, essas cidades e tal, essas experiências. Primeira coisa é você pensar no motivo lógico daquela cidade estar na sua lista, né? Se aquele motivo ainda te agrada, ou se te agrada nesse momento. Tem cidade que você botou lá há muito tempo que você nem lembra o motivo. Então começa a pensar nisso e já deixar de lado algumas cidades que não é o momento para você, no seu sentimento. Segunda coisa, agora um pouco mais prático. Começa a agrupar de acordo com a proximidade entre eles. Se, por exemplo, você tem lá, eu quero ir para... Você tem lá na sua lista Madrid e Barcelona, talvez seja o caso de agrupar elas duas num cantinho. Anota aqui, Madrid e Barcelona, elas estão perto. Por quê? Se você tem interesse em visitar as duas, faz sentido por elas terem uma proximidade física ali, né, geográfica, faz sentido que elas estejam no grupo, porque se você vai a Madrid, é melhor você aproveitar e já visitar Barcelona, ou vice-versa, porque é fácil de ir entre elas e tal, ficar no mesmo país. Então, esses grupos você tem que começar a pensar. E não só em grupos, não só no mesmo país, né, necessariamente. Por exemplo, vamos dizer que você queira visitar Bruxelas. Se você tem Amsterdã na sua viagem, talvez valha a pena colocar também. Não ficam no mesmo país, mas tem uma proximidade lógica ali, o trem entre elas é rápido, funciona bem. Então começa a separar esses blocos de proximidade. Uma coisa importante que você tem que pensar quando você estiver fazendo isso: redundâncias. O que é redundância? Você não vai colocar na sua mesma viagem a Riviera Francesa e a Riviera Italiana. Por quê? Tem uma mais bonita que a outra? Não é nada disso. Pelo simples fato de numa viagem você não ver só praia. Tá? Talvez seja legal botar uma delas e depois partir para uma região de montanha na mesma viagem. Sabe? Porque isso faz com que a gente tenha várias experiências na mesma viagem. Então a gente ainda está agrupando a nossa lista aqui. Então agora a gente vai agrupar esses lugares próximos e vai pensar em redundância. Olha, se eu quero ir para a Croácia, curtir praia no verão e tal, talvez não valha a pena para as ilhas gregas. Não nessa viagem. Ou vice-versa. Se eu vou para as ilhas gregas, eu vou deixar Croácia para uma próxima viagem. Você está entendendo mais ou menos que a redundância pode fazer com que você veja a mesma coisa no final das contas, ou estilos parecidos, né? E não é isso que a gente quer quando a gente monta um roteiro. Um roteiro você tem que fazer valer a pena muitas experiências, né? Você quer concentrar várias experiências diferentes numa mesma viagem. Na próxima você vai para as ilhas gregas e bota com grandes cidades. A mesma coisa, inclusive, com grandes cidades e pequenas cidades. Você quer grande cidade? Ótimo. Londres, Paris, Roma, Madrid. Só que botar todas elas numa viagem só, talvez fique um pouco cansativo e você vai perder um pouco daquele chalé nos Alpes suíços, vai perder um pouco de uma casa de campo lá na Toscana. Então será que não vale, por exemplo, em vez de botar Londres, Paris, Roma
e Madrid na mesma viagem, eu vou deixar só 2 delas ou 3, e o que eu iria gastar de tempo para outra viagem eu vou botar para o interior ali sei lá, da Inglaterra. E fazer uma mistura entre cidades grandes e cidades pequenas. Outra coisa importante aí, principalmente para quem quer economizar dinheiro. Muita gente, quando fala, a Europa é muito caro e tal, realmente, tem países aqui que é muito caro, mas tem países que é muito barato. Talvez seja o caso, se você está com um orçamento mais apertado, por que não mesclar na tua viagem cidades e países mais caros com cidades e países mais baratas? E aí você tem cidades mais caras e baratas dentro do mesmo país, e aí é legal você vai passar, eu quero visitar a França. Você passa 5 dias em Paris, mas o resto, em vez de ir para Londres, que também é cara, você não vai para Londres, mas fica no interior da França, que são cidades menores, um pouco mais baratas do que essas duas. Ou fazer um pouco diferente, você pode também pegar alguns países da parte oeste, né, vamos dizer a França mesmo, a Alemanha, que são países mais caros, e uma outra parte da viagem, outra metade da viagem pelo leste europeu, que é mais barato. Eu quero que você use isso tudo que eu estou te falando aqui para começar a organizar seus blocos de lugares que você quer visitar. Você já vai pegar coisas que você quer mesmo ir. Essa cidade eu quero ir de qualquer forma. Bom, separa ela aqui. Qual que fica perto dessa? Fica A e B ficam perto dessas que eu também quero visitar. Legal. Agora, se eu puder... Essas aqui são caras? São. Se eu puder pegar algumas outras baratas, vai na tua lista, vê o que é o mais barato. É leste europeu? Costuma ser mais barato. Já coloca no outro bloco de leste europeu. Se eu for para essa cidade do leste europeu, se eu for para Cracóvia agora, ou para Praga, o que eu tenho perto ali, que está na minha lista, que me interesse, que eu também posso incluir? E vai montando blocos. Mais ainda, eu não quero que você descarte nada. Tudo ainda é possível, porque a gente só está estruturando essa viagem. Tá? A gente só está montando em blocos, alternando experiências, alternando países caros com baratos para fazer tudo ficar dentro do orçamento.